Olá pessoal, aqui é a professora Ká, do canal Farmacêuticos Concursistas. Essa semana é sobre a portaria 344, a nossa famosa portaria 344, que trata dos medicamentos e das substâncias sujeitos ao controle especial. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das legislações mais cobradas para concursos para farmacêuticos, tá? Não importa qual concurso, não importa para qual órgão, é muito difícil um concurso em que essa legislação não seja cobrada, tá? E ela pode ser cobrada na íntegra. Então, qualquer artigo dessa legislação é passível e já caiu em algum concurso público, porque ela é muito cobrada. Hoje eu escolhi um dos temas mais cobrados quando a gente fala dessa portaria, que é a autorização especial. Então, primeiro eu vou tratar um pouquinho desse tema com vocês e depois a gente vai resolver algumas questões. Bom, então o que a gente precisa saber sobre a autorização especial para gabaritar as provas de concurso? Primeiro, quem concede essa autorização e como que é o fluxo para obtê-la, tá? E segundo, quais os estabelecimentos que são obrigados a ter autorização e quais os estabelecimentos que são isentos dessa autorização. Bom, então vamos ver primeiro qual é a definição de autorização especial. Só com essa definição a gente já vai conseguir responder algumas das questões, tá? Então, lá no artigo 2º dessa portaria, ela traz que autorização especial é uma licença concedida pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Isso é importantíssimo, por quê? O que as provas fazem? Elas afirmam que quem concede essa autorização é a vigilância local. E quando ela fala vigilância local, ela está se referindo à vigilância do município. O que está errado, tá? Quem concede é a vigilância do Ministério da Saúde, então do ente federal. Então, isso é uma pegadinha muito cobrada em questões que a gente tem que se atentar. Quem concede autorização especial? Ministério da Saúde. Depois a gente vai ver o fluxo direitinho para conseguir essa licença. Bom, e a quem, né? Quem vai precisar dessa autorização especial? Empresas, instituições e órgãos para o exercício de atividades de extração, produção, transformação, fabricação, fracionamento, manipulação, embalagem, reembalagem, distribuição, transporte, importação e exportação de substâncias de medicamentos que sejam de controle especial. Isso está lá no artigo 2º da portaria. Porém, no artigo 5º, ela inclui algumas atividades que também vão precisar de autorização especial. E quais são elas? O plantio, o cultivo e a colheita de plantas, das quais a gente consiga extrair substâncias que tenham que ser controladas de maneira especial, tá? Aqui eu peço a atenção de vocês de duas coisas. Primeiro, percebam que a dispensação não está incluída aqui nas atividades que precisam de autorização especial. Então, a gente vai ver no próximo slide que as farmácias e as drogarias que apenas dispensem os medicamentos em embalagem original, elas não vão precisar de autorização especial, elas vão ser isentas, tá? E a segunda coisa que eu peço a atenção de vocês são nas atividades de distribuição e transporte. Por quê? São as atividades que normalmente as provas de concurso afirmam que não é necessária autorização especial, o que está errado. Inclusive o transporte, mais para frente, a portaria tem só um artigo para reforçar que as empresas transportadoras de medicamentos e substâncias que necessitem de controle especial precisam de autorização especial, tá? Então, as distribuidoras de medicamento, por exemplo, vão precisar de autorização especial, assim como as transportadoras e assim como todas as empresas que pratiquem essas atividades, né? Então, produção, por exemplo, então indústria de medicamento vai precisar, né? Manipulação, farmácia de manipulação vai precisar, tá? Então, todas as empresas e instituições que pratiquem uma dessas atividades vão precisar de autorização especial. Bom, e aí lá no artigo 8, ele vem especificar para a gente quem é isento, quem não precisa. Por lógica, quem não precisa é quem não pratica as atividades previstas que a gente acabou de ver, lá no artigo 2º, tá? Então, quem é isento? Primeiro, farmácia, drogaria, unidade de saúde que apenas dispense os medicamentos nas suas embalagens originais, adquiridos no mercado nacional, tá? Aqui eu peço muita atenção de vocês, porque só vai ser isento quem apenas dispense. Então, quem só dispensa medicamento em embalagem original?
drogaria, farmácia hospitalar e outras farmácias de unidades de saúde. Então, farmácia de BS, farmácia de AME. Por quê? Eu não estou tirando esse medicamento da embalagem original. Eu estou dispensando e apenas dispensando na embalagem original. Porém, farmácias de manipulação, você tem a manipulação, que é uma atividade prevista para que tenha a autorização especial, tá? Então, muito cuidado aqui nessa distinção. Segundo, os órgãos de repressão a entorpecentes, então órgãos aí vinculados às polícias, por exemplo, eles não vão precisar de autorização especial. Terceiro, os laboratórios de análises clínicas que usem essas substâncias para finalidade diagnóstica também não vai precisar de autorização especial. E quarto, os laboratórios de referências, tá? Os laboratórios públicos também não vão precisar. É muito importante que a gente decore esses 4 segmentos, porque isso é muito cobrado, é muito frequente de cair em prova de concurso, tá? Então, decore quais são os segmentos que são isentos de autorização especial. Bom, então a gente já viu quem é obrigado a ter, né, autorização, quem é isento de ter autorização, e a gente viu que quem concede é o Ministério da Saúde. O que faltou a gente ver, então, é só o fluxo da autorização. Então, como é que acontece? A empresa que precisa da autorização especial, ela vai solicitar isso junto à autoridade sanitária local. O que isso quer dizer? Junto à vigilância sanitária municipal. Então, ela vai solicitar isso para a vigilância municipal. Essa vigilância vai até o local, vai até a empresa, faz uma inspeção e emite um parecer, tá? Emite um relatório, encaminha esse relatório lá para a vigilância do Ministério da Saúde, tá? Para a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. E se esse pedido for deferido, for aprovado pelo Ministério da Saúde, aí sim ele concede autorização. Ou seja, ele envia um certificado de autorização especial para a empresa e ele avisa: olha, vigilância municipal, essa empresa tem o certificado de autorização e pode praticar as suas atividades, tá? Então, esses são os temas aí que a gente tem que saber sobre autorização especial para responder às provas de concurso. Eu elenquei agora 4 questões para a gente treinar o que a gente acabou de ver, tá? Eu não vou ler os enunciados para não me prolongar muito, então eu vou ler só o que a questão realmente quer. Então, essa primeira questão aqui da FUNESP de 2014. O que ela está pedindo? Ela está pedindo quais das alternativas apresenta uma atividade que não necessita de autorização especial. Um tipo de empresa em que não é necessário a autorização especial. Então, a alternativa A, manipulação por farmácias magistrais. A gente acabou de ver que precisa. B, distribuição para comércios atacadistas. A gente acabou de ver que precisa. Embalagem e reembalagem, mesma coisa. E a alternativa D, drogarias e unidades de saúde que façam apenas a dispensação em embalagem original. Então, como a gente falou durante todo esse vídeo, as instituições que apenas dispensem em embalagem original não precisam de autorização especial, gabarito letra D. Próxima questão, uma questão do CRF de 2014, e ele pede qual empresa das alternativas precisam da licença, são obrigados a ter a licença. Então, vamos ler. Alternativa A, farmácia hospitalar. Alternativa B, drogaria. Ambas a gente sabe que apenas fazem dispensação em embalagem original. Precisa de autorização especial? Não. Alternativa C, indústria de medicamentos. Aí sim, né, a gente tem uma empresa que precisa da autorização. Por quê? Porque ela produz medicamento. E a produção é uma atividade que precisa da autorização especial. Gabarito, letra C. Aqui é uma questão que caiu na FAUEL. Essa eu vou ler as alternativas para vocês, porque ela trata de mais de um assunto. Então, alternativa A. A petição de autorização especial será protocolizada pelos responsáveis dos estabelecimentos da empresa junto à autoridade sanitária local. Então, essa alternativa está certa. Como a gente viu, a empresa pede autorização para a vigilância municipal, ou seja, autoridade local. Então, não é o nosso gabarito, tá? Essa questão está pedindo para a gente a alternativa incorreta. Então, a alternativa A não é. Alternativa B. A autoridade sanitária local procede com a inspeção do estabelecimento, avalia as condições técnicas e sanitárias e emite um parecer, que é enviado na forma de relatório para a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. A gente viu que está certinho, né? É o fluxo que a gente acabou de ver.
A empresa pede para a vigilância municipal vai até a empresa, inspeciona, faz um relatório e manda para o Ministério da Saúde. Alternativa C, no caso de deferimento da petição, a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde envia o certificado de autorização especial para a empresa e informa sua decisão para a autoridade sanitária local competente. Certinho também, a gente acabou de ver. E a alternativa D, a autorização especial não é obrigatória para as atividades de plantio, cultivo e colheita de plantas, das quais possam ser extraídas substâncias entorpecentes ou psicotrópicas. Então, a gente viu lá no nosso primeiro slide que o artigo 8 inclui essas atividades como atividades que precisam de autorização especial. Então, a alternativa D está errada, é o gabarito dessa questão. E uma última alternativa para a gente treinar, ela dá uma introdução aí sobre o artigo 2º da portaria, e aí ela fala no final, necessitam de autorização especial. Então, ela pede para a gente apontar qual empresa ou atividade abaixo que precisa da autorização. Alternativa A, órgãos de repressão a entorpecentes. A gente viu que é um dos 4 segmentos que não precisam, então não é o gabarito. Alternativa C, laboratório de análises clínicas, a gente viu que também não precisa. Alternativa D, farmácia, drogaria e unidade de saúde que somente dispense medicamentos em suas embalagens originais. A gente viu que não precisa. Alternativa E, laboratório de referência, a gente viu que não precisa. E a alternativa B, as atividades realizadas pelo comércio atacadista, como armazenar, distribuir, transportar, bem como as de manipulação por farmácias magistrais. Então, a gente viu que essas atividades são atividades que sim precisam de autorização especial. Gabarito dessa questão, alternativa B. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. O meu e-mail está aqui nesse slide, proficacardoso@hotmail.com. Qualquer dúvida sobre esse vídeo ou sobre os vídeos passados, é só me mandar por esse e-mail. Essas questões e essas explicações eu retirei de um módulo que eu tenho nesse site, www.oqdosconcursos.com. Esse módulo é um módulo com 8 legislações totalmente esquematizadas, comentadas e com algumas questões. Se vocês tiverem interesse, acessem o site e deem uma olhadinha. Então, por hoje é só. Até semana que vem. Um abraço.